Muito bem. Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, seu, o nosso canal Rumores do Oriente. E se você ainda não é inscrito, por favor, vá lá e se inscreva. Aperte o sininho para que quando vídeos novos forem postados, chegue a notificação para você e você fique sabendo. E assim possa não só ter o privilégio de aprender mais sobre o Evangelho através desses vídeos, como também compartilhar com outros que necessitam de uma mensagem poderosa pelo poder do sangue de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? E eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore para que esse canal se expanda e alcance o maior número de pessoas possível pelo poder do Espírito Santo. E ore também por esse pobre mortal aqui, servo do Deus Altíssimo, que necessita da tua oração também, tá bom? Muito bem, como sempre, estamos aqui com a cadeira, crendo pela fé que o Espírito Santo está aqui, né, Espírito Santo? A gente já orou para que ele estivesse aqui, e ele aqui está, porque essa é a promessa de Jesus Cristo, que ele estaria para sempre conosco, toda vez que nós pedíssemos, ele estaria aqui. Então, obrigado, Espírito Santo, pela tua estadia aqui. Venho pedir aqui nesse momento que o Senhor abençoe o canal Rumores do Oriente, abençoe cada seguidor, cada um que está inscrito e aqueles que porventura vierem a se inscrever. Abençoe a minha família de cada um. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos anjos que vieram com o Senhor. Entrego a ti o meu coração, espero que cada um aqui entregue também o seu coração ao Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor tenha poder de trabalhar na nossa vida, tá bom? E que esse vídeo venha de encontro com a nossa necessidade, né? Trabalha aqui, Espírito Santo, conosco, fala para nós, tá bom? Usa a minha voz para falar. Muito bem. Já parou para pensar que parece que o mundo está todo de cabeça para baixo? Como diriam os antigos, está às avessas, assim que os antigos falavam. Mas está. Está tudo de cabeça para baixo, tudo. O certo se passa por errado, o errado se passa por certo. Você já notou que as pessoas que parecem que fazem tudo o contrário daquilo que realmente a própria Bíblia nos pede, não parece que eles prosperam mais do que nós? Não parece que eles têm muito mais regalias do que nós? Parece que as coisas para eles parece que são mais fáceis. Não é assim? A gente luta de um lado, luta de outro, e as coisas parecem que estão emperradas, as rodas estão aterradas na lama, que patina e muitas vezes não sai do lugar. E você olha aquele que vem no contrário totalmente da ética, daquilo que é corretamente político, não sei se podia dizer assim, mas daquilo que vem totalmente contrário àquilo que Deus nos pede, e parece que prospera, alavanca, vai, tudo que quer fazer faz, as coisas andam, e aí a gente fica assim, de queixo caído. Por que está acontecendo isso? Está tudo mudado, tudo, não é, Espírito Santo? Olhando para o contexto do mundo, estou falando do contexto do mundo inteiro. Você vê as pessoas prosperarem fazendo guerra, as pessoas prosperarem extorquindo, as pessoas prosperarem matando, as pessoas prosperarem enganando, prosperarem defraudando o salário do trabalhador, prosperarem enganando as pessoas, dando golpe. E parece que são felizes. Espírito Santo. Parece que o mundo vai de mal a pior, e vai sim, o mundo está num declínio total.
a iniquidade está tomando conta do coração do ser humano. E por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Porém, tem um detalhe aqui. O mundo vai de mal a pior. Como eu disse antes, o mundo está às avessas. O mundo está de cabeça para baixo. Porém, não está sem controle. Sem controle no sentido, tem alguém no controle, não é Espírito Santo? O Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho para morrer por cada um de nós e que enviou o Espírito Santo para nos convencer, né, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, está no controle de todas as coisas. Oh, glória! Nada foge ao seu controle, nada foge aos seus olhos, aos seus ouvidos e a sua autoridade. Mas então por que está assim, se ele está no controle e permite isso? Existem aqui algumas coisas que precisamos entender. Primeiro, o ser humano tem um livre-arbítrio para escolher o que ele quer para a vida. E depois precisa ficar bem claro, e é isso que Deus quer, né, Espírito Santo? Né? Ficar bem claro para todo o universo o caráter de Deus e o caráter de Satanás. O reino de Deus e o reino de Satanás. A diferença entre Deus e Satanás, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Isso precisa ficar bem claro para todo o universo. Por isso que Deus permite, mesmo ele estando segurando ainda os quatro ventos, ainda permite algumas coisas dessas aí, por causa dessa situação que eu falei, para que fique claro o caráter dele e o caráter de Satanás, e para que nós, como seres pensantes e livres para escolher, possamos escolher entre ele e entre o inimigo, o arqui-inimigo, Satanás. Ok? Muito bem. Então, tudo está de cabeça para baixo, tudo está vai de mal a pior, mas não está fora de controle. Tem alguém governando. Deus está direcionando tudo de acordo com a sua supremacia e autoridade. Já pegou sua Bíblia lá? Não pegou? Vai lá, meu querido. Vai lá, minha querida. Pega a sua Bíblia lá. Já traga o copo com água, o copo com suco. Senta no sofá. Se relaxa, fica. Põe a mente no que nós vamos estudar agora, né, Espírito Santo, para nós aprendermos. Ok? Já pegou a sua Bíblia lá? Que bom, que maravilha, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Só para entendermos o contexto que a gente falou até aqui. Malaquias, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 13. Malaquias 3, a partir do 13, diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Olha aqui, minha ajudante hoje aqui, chega aqui minha princesinha, netinha, trouxe água pro vô, obrigado, Deus abençoe você, tá bom? Tchau. Se inscreve no canal, aproveita aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Amém, obrigado. Tá vendo aí? Ajuda nós aí, né?
Muito bem, obrigado. Ai, maravilha que Deus deixou para nós água, né? E uma princesa dessa para ajudar nós, né? Muito bem. E serão, para mim, a partir do 17, né? Particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eita, Espírito Santo, hein? Como tu é maravilhoso, como Deus é maravilhoso e sábio, né? Aqui ele diz aqui que as pessoas dizem duras palavras contra ele. O ser humano está desenfreado em palavras e em ações. E aí as pessoas que servem a Deus dizem assim, inútil é servir a Deus, aquilo que a gente já falou, que nos aproveitou em termos cuidado em guardar todos os seus mandamentos e andar de luto diante do Senhor. Se nós reputamos, aqui diz nós reputamos, quer dizer, nós achamos que os soberbos, que diz aqui, são mais felizes do que nós. Os que cometem impiedade prosperam. Isso é fato. Isso é inegável. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E agora, Espírito Santo, o que o Senhor fala para nós aqui? Por que eles escapam? Lembra de quando Caim matou Abel? Deus poderia ter destruído ele, não é assim, Espírito Santo? Mas Deus deixou livre. E ele saiu da presença do Senhor e disse, quem encontrar comigo agora vai me matar. O que o Senhor disse? Colocarei um sinal em ti para que ninguém toque em aquele que te matar, para que ninguém toque em ti. E aquele que te matar, se alguém te matar, será vingado 7 vezes. Então Deus gostou do que Caim fez? Não. Abel estava morto, morreu, mas morreu salvo. Caim precisava da salvação ainda. Por isso Deus permitiu que ele continuasse vivo, dando-lhe mais uma oportunidade ainda de se arrepender e voltar para Deus e ser salvo. Não é assim, Espírito Santo? É assim. Então as pessoas tentam a Deus e escapam. Por quê? Por causa do amor e por causa da misericórdia de Deus. Não é assim? Porém, um dia esse amor e essa misericórdia não é que vão cessar, vão parar de exercer o seu papel sobre o ser humano. Porque vai chegar um dia em que isso vai ter que ter um fim. Deus vai ter que fazer o acerto de conta com todos. E o juízo de Deus será sem mistura de misericórdia. Hoje ainda cai o juízo de Deus, a pandemia, por exemplo, veio com mistura ainda de misericórdia, né? Porém, o que está por vir nos juízos de Deus, da ira de Deus, será um juízo, serão sem mistura de misericórdia, quando a porta da graça se fechar. Aí, os que tentam o Senhor e agora escapam e não se arrependem, vão cair duramente diante de Deus, quando a ira de Deus vier totalmente sobre esta terra. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, conversavam, falavam do amor de Deus, da misericórdia, de quão Deus é bondoso, de quão Deus é grande, e quão Deus, a misericórdia de Deus não tem fim. E aí diz que Deus atentava e ouvia essas palavras, as pessoas que falavam isso. E havia um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor. Como assim? Tudo nesta vida está sendo relatado, nossas ações, nossas palavras, nossos atos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos problemas, nossas dificuldades, a nossa vida está sendo toda ela minuciosamente relatada
e escrita. O anjo relator escreve todos os nossos atos, a nossa vida como um todo. E aqui diz que esse memorial está diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. É um relato positivo em nosso favor. Diz que essas pessoas que temem o Senhor, os que louvam o Senhor, que falam do Senhor, os que pregam o Evangelho, que conversam o outro sobre o Senhor, diz que eles serão para mim em particular tesouro. Jesus dizendo aqui, naquele dia que prepararei, que dia? No dia da sua volta, no dia das 7 pragas estiver caindo, Deus aqui poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. É no frigir dos ovos, nos últimos instantes da história terrestre, o povo de Deus, aqueles que temem, que gemem, que choram, aqueles que conversam sobre Deus, aqueles que falam e fazem as obras de Deus, serão particular tesouro, serão escondidos, serão preservados por Deus. Deus vai poupar essas pessoas como o homem poupa o seu filho que o serve. E então ele arremata dizendo: vereis outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Lá em Salmos 1 diz que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. O caminho dos ímpios perecerá, porém os justos permanecerão de pé. Como diz aqui, então vereis outra vez. Nós seremos como tesouro de Deus, como a menina dos seus olhos, particular tesouro. Ele vai nos poupar naquele dia, no dia de angústia, no dia de desolação. Vai nos poupar como o pai poupa o seu filho, a quem o serve. Vai nos guardar debaixo dos seus cuidados, debaixo do seu pavilhão. Guardar para a redenção eterna. E esse memorial ficará escrito com letras de ouro e nunca se apagará. E o seu nome e o meu nome estará como assinatura debaixo de todos esses atos aqui desse memorial, para que todos vejam e que nós vejamos por toda a eternidade a nossa fidelidade diante de Deus. Porém, o perverso não participará disso aqui. O perverso que não se arrepender será castigado com o fogo eterno. Porém, você e eu seremos guardados como particular tesouro. Você ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo? É Espírito Santo. Por favor, fale ao coração dessa pessoa que ela precisa fazer. Você precisa fazer sua decisão hoje. O amanhã pode ser muito tarde. Você precisa permitir que o anjo comece a escrever boas ações suas a partir de hoje, boas coisas. Comece a guardar os mandamentos, comece a aceite Cristo como Senhor e Salvador, e pelo poder do Espírito Santo continue assim, e o teu anjo relator vai começar a mudar o relatório teu, e você vai ter um memorial escrito também lá no céu, se você assim o fizer. Este é o meu apelo e a minha oração, em nome do Senhor Jesus.